Olá a todos, continuando aqui agora no texto das Escrituras, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as dificuldades bíblicas. Existe dificuldade na Bíblia? Sim, eu sou o primeiro a admitir isso aí, porque nós estamos falando de um texto antigo, nós estamos falando de um texto de linguagem antiga, nós estamos falando de um texto de pessoas antigas, nós estamos falando de um povo de cultura antiga, nós estamos falando de pessoas de costumes antigos, então, na verdade, existe sim dificuldades na Bíblia, né? Ainda que a Bíblia seja a palavra de Deus e, como tal, nela não possa haver erro algum, isso não significa que nela não haja dificuldades. Todavia, como Agostinho observou com sabedoria, se estamos perplexos por causa de qualquer aparente contradição nas Escrituras, não nos é permitido dizer que o autor desse livro tenha errado, mas ou o manuscrito utilizado tinha falhas, ou a tradução estava errada, ou nós não entendemos o que está escrito. Os erros não se acham nas revelações de Deus, mas nas falhas interpretações dos homens. A Bíblia é isenta de erros, então os que a criticam não são. Então, as alegações feitas nesse sentido baseiam-se em erros cometidos pelos próprios críticos. Tais erros enquadram-se numa das seguintes principais categorias. Então, nós vamos falar bastante aqui sobre como essas pessoas dizem que há erro nas escrituras, como elas entendem, e vamos analisar então como isso é abordado, né? E por que essas dificuldades aparecem ali. Assumir o que não foi explicado seja inexplicável. Então, muitas das vezes as pessoas lêem as escrituras, não entendem e falam assim: isso aí é segredo de Deus, isso não existe, né? Não, pelo fato de você não ter entendido, isso não quer dizer que aquilo ali é um mistério, aquilo ali é um segredo de Deus, de forma nenhuma. Nenhuma pessoa instruída alegaria ser capaz de explicar completamente todas as dificuldades bíblicas. Contudo, é um erro crítico pressupor que o que não foi ainda explicado nunca o será. Quando o cientista se depara com uma anomalia da natureza, ele não desiste de fazer cuidadosos exames científicos adicionais. Pelo contrário, ele faz uso daquilo que não foi explicado como uma motivação para descobrir uma explicação. Nenhum cientista verdadeiro desiste do seu trabalho, em desespero simplesmente porque não consegue explicar um dado fenômeno. Ele continua a fazer pesquisas com a confiante expectativa de encontrar uma resposta. E a história da ciência tem revelado que tal fé tem sido recompensada. É como a iluminação, né? O camarada que inventou a lâmpada, ele teve que fazer 2.000 vezes até chegar na lâmpada verdadeira que nós temos hoje. Essa daqui que está iluminando. E uma vez uma repórter perguntou a ele por que ele errou 1999 vezes até achar o verdadeiro sentido da lâmpada incandescente. Ele diz para ela: eu não errei 1999 vezes. Eu apenas descobri 1999 vezes uma maneira de se fazer uma lâmpada incandescente. Então, é a mesma coisa das escrituras. Quando a gente não entende algo, a gente tem a mania de dizer que é mistério. Mas nós não buscamos a Deus, não procuramos uma resposta, não procuramos outras literaturas e ficamos à mercê exatamente da nossa anomalia. Não compreendo, e ponto final. Não é assim. Houve épocas em que os cientistas, por exemplo, não tinham explicação para o fenômeno natural, como os meteoros, os eclipses, os tornados, os furacões e os terremotos. Todos esses mistérios, porém, renderam aos seus segredos a inabalável perseverança da ciência. Os cientistas não sabem como a vida pode ocorrer em descargas térmicas nas profundezas do mar, mas nenhum deles se dá por vencido e grita. É uma contradição. Da mesma forma, os eruditos cristãos pressupõem que o que há hoje, que o que até hoje não foi explicado na Bíblia, não é, por isso, inexplicável. Não considero que as discrepâncias sejam contradições e, quando encontram algum que não podem explicar, continuam pesquisando na certeza de que algum dia encontrarão a resposta. Com efeito, se tivesse uma postura contrária a esta, parariam de estudar. Por que ir em busca de uma resposta quando as pressupõe que elas não existem? Ou seja, por que muitos na internet diz que Jesus é uma invenção de Roma
né? Ele pressupõe isso, mas ele não traz dados históricos para isso. Por quê? Porque todos os dados históricos que ele traz é verdadeiro. Ele apenas não sabe explicar os dados históricos como verdadeiro. Então, como ele não sabe explicar, o que ele faz? Ele pega o que é verdadeiro e torna como uma inverdade. Então, como cientista, aquele que estuda a Bíblia tem sido recompensado em sua fé e pesquisa, pois muitas dificuldades para as quais os eruditos não tinham explicação já foram superadas através da história, da arqueologia, da linguística e de outras disciplinas. Os críticos, por exemplo, um dia afirmaram que Moisés não poderia ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, porque a escrita não existia na época dele. Agora sabemos que a escrita já existia em alguns milhares de anos antes de Moisés. De igual forma, os críticos um dia acreditaram que a Bíblia estivesse errada ao falar dos hititas ou dos heteus, já que esse povo era totalmente desconhecido dos historiadores. Mas a sua existência, porém, foi comprovada pela descoberta na Turquia de uma biblioteca hitita. Esses fatos não levam a crer que as dificuldades bíblicas, ainda não resolvidas certamente, são explicadas e que, portanto, não há que se presumir que exista erros nas escrituras. Erro número 2. Presumir que a Bíblia é culpada, até que se prove ao contrário. Então, muitos críticos pressupõem que a Bíblia está errada, até que algo venha provar que ela está certa. Contudo, como acontece com qualquer cidadão acusado de crime, a Bíblia deve ser tida como inocente até que ela prove da sua culpa. Isso não quer dar-lhe nenhum tratamento especial. Essa é a forma pelo qual todos os relacionamentos humanos são feitos. Se assim não fosse, a vida não teria sido possível. Por exemplo, se presumíssemos que a sinalização de trânsito nas rodovias ou na cidade não fosse verdadeira, então provavelmente estaríamos mortos antes de provar do contrário. Então, se a sinalização nas estradas, elas estão dizendo que determinada situação é aquilo ali, então se eu acredito que aquela sinalização está me dando uma informação errada, então eu não vou pagar para ver se a sinalização está errada ou não, sem antes conhecer o real significado dela. Então as escrituras a gente faz a mesma coisa. A gente não pode simplesmente dizer que a Bíblia está errada, simplesmente querendo provar ela ao contrário. Contrário como? Pegar a própria verdade e tentar deturpar o que ela diz como verdade. O que eu posso trazer como inverdade é a minha opinião sobre ela que fala a verdade. De igual modo, se presumíssemos que os rótulos nas embalagens de alimentos fossem enganosos, até que se prova o contrário, teremos então que abrir todas as latas e pacotes antes de comprá-los. E o que dizer se presumirmos que todos os números do nosso dinheiro estivessem errados? E se achássemos que estaríamos errados, todas as placas das portas dos sanitários públicos que indicam o sexo a que se destinam? Bem, isso aí já é o bastante, né? Então temos que presumir que a Bíblia, como qualquer outro livro, está nos dizendo o que os autores disseram e ouviram. As críticas negativas da Bíblia partem de um pressuposto contrário a este. Não é de se admirar, então, que concluam que a Bíblia está crivada de erros. Número 3. Confundir as nossas falíveis interpretações com a infalível revelação de Deus. É isso que eu estou falando. Você não pode responder pela Bíblia sabendo que ela está errada. Você tem que responder por você mesmo. Você não pode pegar as escrituras que falam a verdade e você dizer que ela está mentindo. Então Jesus afirmou que a escritura não pode falhar. Sendo um livro infalível, a Bíblia é também irrevogável. Jesus declarou: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. As escrituras têm ainda a autoridade final, sendo a última palavra acerca de tudo que ela aborda. Jesus valeu-se da Bíblia para resistir ao tentador, para resolver discussões doutrinárias e para sustentar a sua autoridade. Às vezes o ensinamento bíblico apoia-se num pequeno detalhe histórico, numa palavra ou numa frase, ou mesmo na diferença entre o singular e o plural. Mas, conquanto a Bíblia seja infalível, as interpretações humanas não o são. A Bíblia não pode estar errada, mas nós podemos estar errados quanto a alguma coisa que ela significa. O significado da Bíblia nunca muda, mas as nossas compreensões podem mudar.
Os seres humanos são finitos e seres finitos cometem erros. É por isso que há borrachas para apagar lápis, corretor ilícitos para textos datilografados e uma tecla apaga nos computadores. E muito embora a palavra de Deus seja perfeita, enquanto existirem seres humanos imperfeitos, haverá erros de interpretação das Escrituras e falsos pontos de vista deles decorrentes. Em vista disso, não devemos nos apresentar e nem nos apressar em considerar que um determinado preceito científico, hoje amplamente aceito, seja a palavra final acerca do ponto de questão. Teorias que foram predominantemente aceitas no passado são consideradas incorretas por cientistas do presente. Dessa forma, é de se esperar que haja contradições entre opiniões populares sobre questões científicas e as interpretações da Bíblia amplamente aceitas. Isso, porém, não consegue provar que há uma real contradição entre o mundo de Deus e a palavra de Deus, entre a revelação geral de Deus e a sua revelação especial. Nesse sentido básico, a ciência e as escrituras não estão em contradição. Somente as opiniões humanas finitas e falíveis acerca da ciência e das escrituras é que pode entrar em contradição. Uma falha número 4. Falhar na compreensão do contexto da passagem. Algumas pessoas gostam muito de pegar um texto isolado e não se atentam para o que disse antes e depois. Talvez o erro mais comum dos críticos seja o de tirar de um texto o seu próprio contexto, como diz o adágio. Um texto fora de contexto é simplesmente um pretexto. Tudo que se pode provar a partir da Bíblia por meio desse procedimento errôneo. A Bíblia diz: não há Deus. É claro que o contexto é: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Assim, alguém poderia afirmar que Jesus nos advertiu: não resistais ao perverso. Mas o contexto anti-retaliatório de que ele lança essa proposição não deve ser ignorado. Assim também muitos não compreendem corretamente o contexto da afirmativa de Jesus quando ele disse: dá a quem te pede. Como se tivéssemos a obrigação de dar uma arma a uma criancinha que nos pedisse, ou de dar armamentos atômicos a Saddam Hussein simplesmente por ele ter pedido. O erro de não observar que o significado é determinado pelo contexto é talvez o principal pecado daquele que se encontra com erros na Bíblia, como dos comentários de numerosas passagens bíblicas que esse livro vai ilustrar. Erro de número 5. Deixar de interpretar passagens difíceis à luz das que são claras. Algumas passagens das Escrituras são de difícil compreensão. Às vezes a dificuldade é por serem obscuras. Outras vezes a dificuldade está em que uma passagem parece estar ensinando algo contrário do que uma outra parte da Escritura ensina, com clareza. Por exemplo, Tiago parece estar dizendo que a salvação é pelas obras, ao passo que Paulo ensinou que toda a clareza que é pela graça. Neste caso, Tiago não se deve ter interpretado de maneira a contradizer a Paulo. O apóstolo Paulo está falando da justificação perante Deus, que é pela fé somente, ao passo que Tiago está se referindo à justificação perante os homens, que não tem como ver a nossa fé, mas somente as nossas obras. Um outro exemplo encontra-se em Filipenses capítulo 2, verso 12, que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aparentemente, isso parece estar dizendo que a salvação é pelas obras. Contudo, inúmeras passagens das Escrituras claramente contradizem a tal ideia que nos afirmam: salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça, não por obras nem por justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, e que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando esta frase de difícil compreensão, desenvolver a vossa salvação, é entendida à luz dessas passagens tão claras, podemos ver que qualquer que seja o significado dela, uma coisa é certa: ela não significa que somos salvos pelas obras. De fato, o seu significado é encontrado precisamente no versículo seguinte: temos de desenvolver a nossa salvação porque a graça de Deus tem operado em nosso coração. As próprias palavras de Paulo: porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. O erro de número 6 é basear o ensino numa passagem obscura. Umas passagens da Bíblia são difíceis porque o seu significado é obscuro.
Isso ocorre geralmente porque uma palavra-chave do texto é empregada uma só vez, ou raramente. E então fica difícil saber o que o autor está dizendo, ao menos que seja possível deduzir o sentido pelo contexto. Por exemplo, uma das suas passagens mais conhecidas da Bíblia contém uma palavra que não aparece em nenhum lugar em toda a literatura grega, disponível até o tempo em que o Novo Testamento foi escrito. Esta palavra aparece no que comumente é conhecido como a oração do Senhor. Geralmente a tradução que temos é o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A palavra em questão é que o que é traduzida de cada dia, ou seja, o vocábulo grego epiousion, os estudiosos do grego ainda não entraram em acordo quanto à sua origem ou quanto ao seu exato sentido. Diferentes comentaristas têm tentado estabelecer elos com palavras gregas que são bem conhecidas e muitas sugestões têm sido propostas quanto ao seu significado. Entre tais sugestões, nós temos, então, o texto grego seria: nosso pão incessantemente dai-nos hoje. Nosso pão sobrenatural, indicando um pão espiritual do céu, dai-nos hoje. O pão para o nosso sustento, dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia, ou que necessitamos para hoje, a cada dia, dai-nos hoje. Cada uma dessas propostas tem seus defensores. Cada um faz um sentido dentro do contexto e cada uma é uma possibilidade, tendo-se por base a limitada informação disponível. Parece não haver nenhuma razão que nos force a deixarmos aquela que tem sido a tradução normalmente aceita. Mas este exemplo serve muito bem para ilustrar o ponto em questão. Algumas passagens da Bíblia são difíceis de se entender, porque uma dada palavra-chave parece uma só vez ou com muita raridade. Outra das vezes as palavras podem estar claras, mas o significado não é o suficiente. Desculpa. Não é evidente porque não sabemos ao certo o que elas se referem. Isso se dá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo de número 29, onde Paulo fala sobre os que se batizam pelos mortos. Será que ele estava se referindo ao batismo de pessoas vivas, representando pessoas mortas que não tinham sido batizados, e assim assegurando-se a salvação, como diz os mormons? Ou será que ele está se referindo aos que, sendo batizados, entram na igreja para preencher o lugar dos que partiram? Ou ainda, não seria o caso de que ele está se referindo aos crentes sendo batizados pelos mortos, no sentido de suas próprias mortes, sendo enterrados como Cristo? Ou quem sabe, poderia estar dizendo uma outra coisa? Quando não temos a certeza, então temos de ter em mente alguma coisa. Primeiro, não devemos construir uma doutrina com base numa passagem obscura. Segundo, regra prática da interpretação bíblica é: as coisas principais são as coisas claras, e as coisas claras são as coisas principais. Chamamos isso de perspicuidade, ou, no português claro, clareza, objetividade, ser objetivo, ser direto das Escrituras. Se algo for importante, isso será ensinado nas Escrituras de forma bem clara, provavelmente em mais de um lugar. Segundo, quando uma dada passagem não está clara, não devemos nunca supor que ela esteja ensinando o contrário do que uma outra parte nos ensina por muita clareza. Deus não comete erro na sua palavra, mas nós podemos cometer erros ao tentar interpretá-las. Erro número 7. Esquecer-se de que a Bíblia é um livro humano, como características humanas. Exceto pequenas exceções, tal como os 10 mandamentos, que foram escritos pelos dedos de Deus, a Bíblia não foi verbalmente ditada. Seus escritores não foram secretários do Espírito Santo. Eles foram autores humanos que empregaram estilos literários próprios com suas próprias indiciocracias, ou seja, com seu jeito de ver as coisas. Esses autores humanos às vezes tomaram informações de fontes humanas para os que escreveram. De fato, cada livro da Bíblia é uma composição feita por um escritor humano, e foram cerca de 40 autores. O livro de Lucas mesmo diz que ele pegou um apanhado das testemunhas para escrever os seus escritos. Então, será que as testemunhas ali falaram exatamente o que aconteceu? Ou elas se contradizeram? Aí você diz assim: ah, não, mas Lucas está errado. Não, a informação que passaram para ele é que está errada. Ele apenas está fazendo um compilado das informações que passaram para ele. Assim como Paulo muitas das vezes estava em prisões e sendo perseguidos, ele não tinha tempo de ficar escrevendo, sentar num canto e começar a escrever. Aí quer dizer então que tudo que Paulo escreveu ali está errado? Não. Simplesmente ele passou para uma pessoa os acontecimentos,
ou mesmo aquela pessoa convivendo com ele viu aqueles acontecimentos e escreveu as escrituras. Agora, o fato da narrativa estar sendo contraditória, isso não quer dizer que a situação ou o efeito da história não tenha existido. Então, a Bíblia evidencia também estilos literários humanos diferentes, da métrica, melancolia de Lamentações até a exaltada poesia de Isaías, a gramática elementar de João ao complexo grego do livro de Hebreus. As escrituras manifestam ainda as perspectivas humanas. No Salmo 23, Davi falou do ponto de vista de um pastor. Os livros de Reis foram escritos tendo uma abordagem profética, e Crônicas a partir de um ponto de vista sacerdotal. Atos manifestam um enfoque histórico, e 2 Timóteo, o coração de um pastor. Então você vê que cada um tem uma estrutura literária e cada um fala de uma forma. Os escritores bíblicos escreveram sob a perspectiva de um observador, quando se referiam ao nascer do sol, ao pôr do sol. Eles também revelam padrões humanos de pensamento, inclusive lapsos de memória, bem como emoções humanas. A Bíblia revela interesses humanos específicos. Por exemplo, Oséias possui um interesse rural, Lucas uma preocupação médica e Tiago um amor pela natureza. Como Cristo, a Bíblia é completamente humana, mas mesmo assim sem erros. Esquecer-se da humanidade das Escrituras pode levar-nos a impugnar falsamente a sua integridade por esperarmos um nível de expressão maior do que o usual num documento humano. Isso vai ficar mais claro quando abordarmos os próximos erros que incidem os críticos. Então, você viu até agora aqui que, na verdade, não existe erros nas escrituras. Pode ter erros de narrativas, mas volto ao mesmo ponto. Isso não quer dizer que a história esteja errada. Erro número 8. Assumir que um relato parcial seja um relato falso. Com frequência, os críticos tiram conclusões precipitadas com respeito a um relato parcial, tornando-o como falso. Entretanto, não é bem assim. Do contrário, quase tudo que se tenha dito seria falso, já que poucas vezes há tempo e espaço suficiente para uma abordagem completa, como diz a questão de Paulo. Ocasionalmente, a Bíblia expressa a mesma coisa de diferentes modos, ou pelo menos de diferentes pontos de vista, em tempos distintos. Portanto, a inspiração não exclui diversidade de expressão. Cada um dos 4 autores do Evangelho relata a mesma história de uma maneira diferente para um grupo diferente de pessoas. E às vezes citam o mesmo incidente com palavras diferentes. Isso não quer dizer que ela está errada. Compare, por exemplo, aquela famosa confissão de Pedro no Evangelho segundo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. És o Cristo de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo. E és o Cristo de Deus? Não há contradição nenhuma. Todas as 3 narrativas estão dizendo que tu és o Cristo. Até mesmo os 10 mandamentos, os quais foram escritos com o dedo de Deus, quando entregues pela segunda vez, apresentam-se com variações. Há muitas diferenças entre os livros de Reis e de Crônicas nas descrições que eles fazem dos mesmos eventos. Contudo, incide que em nenhuma contradição nos acontecimentos que narram. Se expressões assim são importantes, puderam ser feitas de maneira diferente, então há pouco que o restante das Escrituras. Tende a expressar a verdade apenas de uma forma literal e inflexível na sua abordagem. Erro de número 9. Exigir que as citações do Antigo Testamento feitas no Novo Testamento sejam sempre exatas. Os críticos com frequência apontam para as variações ocorridas quando o Novo Testamento cita passagens do Antigo Testamento, com provas de erro. Entretanto, se esquece de que uma citação não tem de ser uma repetição exata do que está escrito. Era então, como é hoje, perfeitamente aceitável o estilo literário que dá a essência de uma afirmação ou um pensamento, sem que se empregue precisamente as mesmas palavras. O mesmo significado pode ser transmitido sem o uso das mesmas expressões verbais. As variações que ocorrem nas citações do texto do Antigo Testamento, feitas no Novo Testamento, enquadram-se em diferentes categorias. Às vezes, é outra pessoa que está falando. Por exemplo, Zacarias registra que o Senhor está dizendo: olharão para mim a quem transpassaram. Quando isso é citado no Novo Testamento, é João, e não Deus, que está dizendo: verão aquele a quem transpassaram. Outras vezes, os escritores do Novo Testamento citam apenas uma parte do texto antigo. Jesus fez isso quando esteve na sinagoga da cidade de Nazaré, citando ali então Isaías capítulo 61, do verso 1 ou 2. De fato, ele parou no meio de uma sentença. Se tivesse ido mais além, Jesus não poderia ter dito que ele
disse em seguida: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. É que precisamente a continuação daquela frase é: e o dia da vingança do vosso Deus, é uma referência à sua segunda vinda. Algumas vezes, no Novo Testamento, parafraseia ou resume um texto do Antigo Testamento. Outras vezes, mistura dois textos em um. Ocasionalmente, uma verdadeira geral é mencionada sem a citação de um texto específico. Por exemplo, Mateus diz que Jesus mudou-se para Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, e ele será chamado Nazareno. Note que Mateus não cita um determinado profeta, mas sim profetas em geral, de modo que seria inútil insistir na procura de um determinado texto do Antigo Testamento e de que essa profecia fosse encontrada. Também há momentos de que o Novo Testamento aplica um texto de um modo diferente em relação ao Antigo Testamento. Por exemplo, Osés aplica: do Egito chamei o meu filho. A nação messiânica, em Mateus, ao produto daquela nação, o Messias, em caso algum, porém, o Novo Testamento interpreta de forma errada, ou não aplica corretamente o Antigo Testamento. Nem ainda tira qualquer conclusão do que não esteja presente naquele texto. Em resumo, o Novo Testamento não comete erros quando cita o Antigo Testamento, ou como acontece quando os críticos citam o Novo Testamento. Uma coisa muito interessante a ser abordada aqui é a questão de espaço de tempo. Por exemplo, nós lemos lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, quer dizer que ele não ama mais? Então essa narrativa então está correta? Ele amou o mundo e agora não ama mais? Porque o texto está bem claro. Deus amou o mundo. Então, se eu pegar na perspectiva assim teológica, sem conhecer o contexto histórico e atemporal, eu vou dizer que ele não amou mais o mundo. Que ele não ama mais o mundo. Mas que ele amou. Então, na verdade, o texto ele está falando do passado. Do passado, que lá no passado, Deus amou o mundo e entregou o seu filho para ser morto na cruz por nós. Isso não quer dizer que ele não ama mais o mundo. Que ele não continua amando mais o mundo. Ele continua amando o mundo. Apenas o autor está fazendo uma narrativa do passado e usando um texto no passado. Assumir que diferentes narrações sejam falsas. Erro número 10. Pelo simples fato de divergirem entre si duas ou mais narrações do mesmo acontecimento, isso não significa que elas sejam mutuamente exclusivas. Por exemplo, Mateus diz que havia um anjo junto ao túmulo de Jesus, depois da ressurreição. Ao passo que João nos informa que havia 2 anjos. Não há, porém, nenhuma contradição. De fato, há uma infalível regra matemática que facilmente explica este problema. Onde quer que haja 2, sempre há um. E nisso não existe erro. Mateus não diz que havia apenas um anjo. É necessário acrescentar a palavra apenas no registro dele, para fazê-lo entrar em contradição com o de João. Mas se o crítico vem até a Bíblia para mostrar os erros dela, então o erro não está na Bíblia, mas sim no crítico. De alguma forma, Mateus nos informa que Judas enforcou-se. Mas Lucas diz que Judas, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Uma vez mais, esses dois relatos diferem entre si, mas não são mutuamente exclusivos. Se Judas enforcou-se numa árvore à beira de um penhasco, e se seu corpo caiu em pontudas rochas embaixo, então as suas entranhas se derramaram para fora, de maneira como tal Lucas a descreve. Ou seja, ele pode dizer que se enforcou, a corda pode ter puxado o galho se arrebentou e ele saiu rolando morro abaixo. Então, dizer que ele não se enforcou, ele se enforcou sim. O fato é de que o galho da árvore não aguentou o peso dele e ele rolou morro abaixo e ele saiu arrebentando a cabeça, o corpo e as entranhas saíram. Então não há contradição nenhuma. Não há contradição nenhuma. Erro? Presumir que a Bíblia aprova tudo que ela registra. Erro número 11. É um erro admitir que tudo que a Bíblia contém seja recomendado por ela. Toda a Bíblia é verdadeira, mas ela registra algumas mentiras, como, por exemplo, as de Satanás e a de Raabe. A inspiração está sobre toda a Bíblia de forma tão completa e abrangente que ela registra com exatidão e verdade até mesmo as mentiras e os erros dos que pecaram. A verdade na Bíblia encontra-se porque ela se revela, não em tudo que ela registra. Sem que se faça essa distinção,
pode-se concluir de maneira errada que a Bíblia ensina imoralidade, porque ela narra o pecado de Davi, ou que ela promove a poligamia, porque registra o caso de Salomão, ou que ela ensina o ateísmo, por citar o tolo que diz: não há Deus. Erro número 12. Esquecer de que a Bíblia faz uso de uma linguagem comum e não técnica. Para que algo seja verdadeiro, não é necessário fazer o uso de uma linguagem erudita, técnica ou assim chamada científica. A Bíblia foi escrita para pessoas comuns de todas as gerações e, portanto, emprega a linguagem comum do dia a dia. E o uso de uma linguagem não científica não vai de encontro à ciência, pois ela é anterior à ciência. As escrituras foram escritas em tempos antigos, com padrões antigos, e seria algo anacrônico impor sobre elas padrões científicos modernos. Contudo, não é menos científico falar que o Sol se deteve do que se referisse ao nascer do Sol. Ainda hoje, os meteorologistas mencionam todo dia sobre a hora do nascer e o pôr do Sol. Erro número 13. Considerar que números arredondados sejam errados. Outro engano, algumas vezes cometido pelos críticos, é quando eles alegam que há erro em números que foram arredondados. Não é assim. Números arredondados são apenas isso, números arredondados. Como ocorre no linguajar comum, a Bíblia faz uso de números arredondados. Por exemplo, quando se referiu ao diâmetro como sendo cerca de 1/3 de circunferência. Do ponto de vista da sociedade tecnológica atual, pode ser impreciso tomar como sendo 3 o que é na realidade 3, 14, 15, 92, 65, que não é correto para um povo antigo. Vivendo em uma era não tecnológica, 3 é o arredondamento do número π. Isso é o suficiente para o mar de fundição. Na medida de que o antigo templo hebreu, embora esta precisão não seja, hoje em dia, suficiente para os cálculos feitos por um computador, num foguete moderno, mas não temos de esperar precisão científica numa era pré-científica. De fato, isso teria sido anacrônico, como usar um relógio de pulso numa peça de Shakespeare. Então não podemos falar de antiguidade com ciência de hoje, sabendo que a tecnologia de hoje é diferente da ciência de ontem. Erro número 14. Não observar que a Bíblia faz uso de diferentes recursos literários. Um livro inspirado não precisa ser composto em um único estilo literário. Foram seres humanos que escreveram os livros da Bíblia. E a linguagem humana não se limita a uma única forma de expressão. Assim, não há por que supor que apenas uma forma de expressão ou apenas um gênero literário tenha de ser sido empregado no livro divinamente inspirado. Nós falamos da epopeia de Gilgamesh, que na verdade fala de um dilúvio, e as escrituras falam do dilúvio de Noé. As duas narrativas são aceitas e que, na verdade, são pontos de vista diferentes. Nós não podemos também se esquecer de Sansão e falar daquele deus grego Hércules. São apenas perspectiva de expressão literária. A Bíblia revela muitos recursos literários. Vários de seus livros acham-se inteiramente escritos no estilo poético. Por exemplo, Jó, Salmos, Provérbios. Os evangelhos sinóticos estão cheios de parábolas. Gálatas 4, Paulo faz uso de uma alegoria. No Novo Testamento acha-se muitas metáforas e comparações. Há também, por exemplo, e até mesmo figuras poéticas. Jesus empregou a sátira, figuras de linguagem não comuns por toda a Bíblia. Não constitui erro o autor bíblico fazer uso de uma figura de linguagem, mas é errado tomar uma figura de linguagem de forma literal. Obviamente, quando a Bíblia fala do crente que se acolhe à sombra das asas de Deus, isso não quer dizer que Deus seja uma ave com uma bela plumagem. De igual modo, quando a Bíblia fala que Deus desperta como se ele estivesse dormindo, trata-se de uma figura de linguagem que indica a inatividade de Deus antes de ele ser levado a exercer o juízo pelo pecado humano. Temos de ter todo cuidado na leitura das figuras da linguagem das escrituras. Então, isso aqui é um erro tremendamente inevitável. Erro número 15. Esquecer-se de que somente o texto original é isento de erros e que qualquer cópia, e não de qualquer cópia das escrituras. Quando os críticos descobrem um genuíno erro numa cópia ou num manuscrito, comete esse erro fatal. Eles assumem que o erro se encontra também no texto original das escrituras, no texto inspirado.
Eles esquecem que Deus proferiu o texto original das Escrituras e não as cópias. Portanto, somente o texto original é isento de erro. A inspiração não garante que toda cópia do original fique sem erros. Portanto, temos de levar em conta que pequenos erros podem ser encontrados em alguns manuscritos, que são cópias do texto original. Mas, de novo, como Agostinho, com sabedoria, observou, quando nos deparamos com um assim chamado erro na Bíblia, temos de admitir que entre duas alternativas, ou o manuscrito não foi copiado corretamente, ou não entendemos as escrituras direito. O que não podemos pressupor é que Deus tenha cometido um erro na inspiração do texto original. Embora as atuais cópias das escrituras sejam muito boas, elas também estão isentas de erros. Por exemplo, 2 Reis 8:26 dá a idade de Acasias como sendo de 22 anos, ao passo que 2 Crônicas, capítulo 22, verso 2, registra 42 anos. Este segundo número não pode estar correto, pois implicaria que Acasias fosse mais velho do que seu pai. Obviamente, trata-se de um erro do copista, mas isso não altera a inerrância do original. Isso não quer dizer que ela está errada. Ela apenas está dizendo que o texto foi copiado errado. Algumas coisas temos de observar com respeito aos erros dos copistas. Em primeiro lugar, são erros feitos nas cópias e não no original. Jamais alguém encontrou um original com um erro. Em segundo lugar, são erros de menor importância, com frequência em nomes e em números, que não afetam nenhuma doutrina da fé cristã. Em terceiro lugar, esses erros dos copistas são relativamente em pequeno número, como será demonstrado por todo o resto desse livro. Em quarto lugar, geralmente pelo contexto ou por outro texto nas Escrituras, podemos saber qual passagem incorre em erro. Por exemplo, no caso acima, a idade certa de Acasias é 22 e não 42, já que ele não poderia ser mais velho do que seu pai. Finalmente, muito embora possa haver um erro de cópia, a mensagem inteira ainda assim é perfeitamente entendida. Nesses casos, a validade da mensagem não se altera. Por exemplo, se você recebesse uma carta como esta, você não entenderia a mensagem por completo? E você não iria correndo atrás do seu dinheiro? Leia esse texto aí. Esse que está em negrito. Leu muito bem. Mesmo havendo um erro na primeira palavra, a mensagem inteira é compreensível. Você possui mais 5 milhões. Veja aqui que você apenas está sem a consoante V. Mas você entendeu que essa forma pictográfica que está ali, você entendeu ela como você. Então, aqueles simples erros ali não desconsiderou de você todo o resto do texto. E se no dia seguinte você recebesse mais uma carta com os seguintes dizeres, aí que você estaria ainda mais com certeza. Se você recebesse uma outra carta que dissesse exatamente isso aqui para você, leia novamente ali o texto em negrito. Muito bem. Na verdade, quanto mais erros desse tipo houver, cada um num lugar diferente, tanto mais certo você estará com respeito à mensagem original. E isso é que os erros dos escribas no manuscrito bíblico não afetam a mensagem básica da Bíblia. Se na prática, por mais imperfeições que hajam nos manuscritos utilizados, a Bíblia que temos em nossas mãos transmite a verdade completa, original da palavra de Deus. Ali foi apenas um defeito ortográfico. Mas você conseguiu entender todo o texto. Erro número 16. Confundir afirmações gerais com universais. Com frequência, os críticos rapidamente chegam à conclusão de que afirmações de que mencionam restrições não admitem exceções. Ou seja, se a Bíblia é verdadeira, ela não pode conter erro. Apoderam-se de versículos que apresentam verdades gerais e então regozijam-se em mostrar óbvias exceções. Ao fazer isso, se esquece de que tais afirmações foram feitas com a intenção de serem generalizações. O livro de Provérbios é um bom exemplo de casos assim. Dizeres proverbiais, por sua natureza, dão-nos apenas uma direção e não uma certeza aplicável a todos os casos. São regras para a vida, mas regras que admitem exceções. Provérbios 16:7 é um desses casos. A afirmação é: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Isso, obviamente, não tinha a intenção de ser uma verdade universal.
Paulo era agradável ao Senhor e seus inimigos o apedrejaram. Jesus foi agradável ao Senhor e seus inimigos o crucificaram. Então, o texto está dizendo que se você for fiel nos seus caminhos, você não terá problema. Mas aqui os outros textos estão dizendo que sim. Então, nós temos um problema de interpretação geral do texto, né? Como não obstante, esta é uma regra geral. Aquele que vive de modo a agradar ao Senhor poderá minimizar o antagonismo de seus inimigos. Outro modo de uma verdade geral é o Provérbio 22:6. Olha o que ele diz aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Entretanto, outras passagens da Bíblia nos mostram que isso nem sempre é verdade. De fato, alguns homens piedosos da Bíblia, inclusive Jó, Eli e Davi, tiveram filhos perversos. Este provérbio não contradiz a experiência por ser um princípio geral, que se aplica de maneira geral, mas que permite exceções isoladas. É complicado, né? Os provérbios não têm a característica de ter garantias absolutas. Antes, eles expressam verdades que nos proporcionam conselhos e direções úteis que a cada um de nós deve aplicar à sua própria vida a cada dia. Não passa de um simples erro presumir que a sabedoria de um provérbio seja sempre uma verdade universal. Os provérbios são sabedorias, não leis, imperativos com aplicação universal. Quando a Bíblia declara, vós sereis santos, porque eu sou santo, então não há exceções. Santidade, bondade, amor, verdade e justiça estão na raiz precisa da natureza de Deus, que é imutável e por isso não admite exceções. Mas a sabedoria toma as verdades universais de Deus e as aplica às circunstâncias específicas e sujeitas às alterações, as quais, por sua própria natureza mutável, nem sempre produzirão os mesmos resultados. Não obstante a sabedoria, ainda assim é muito útil para um guia para a vida, mesmo admitindo eventuais circunstâncias. Então, o que é que acontece? Não podemos admitir de que o que a Bíblia diz, que de fato para mim é uma contradição, seja ela toda errada. O erro número 17 é o último, e ele diz assim: esquecer-se de que uma revelação posterior sobrepõe-se a uma anterior. Algumas vezes, os críticos das Escrituras se esquecem do princípio da revelação progressiva. Deus não revela tudo de uma só vez, nem determina sempre as mesmas condições para todos os períodos de tempo. Portanto, algumas das suas revelações posteriores vão de sobrepor às afirmações anteriores. É a mesma coisa de que um meteorologista diz que hoje não vai chover e daqui a 3 horas cai uma chuva. Na verdade, ele está prevendo que hoje não vai chover. Ele não está dizendo que vai chover ou que deixa de chover. Então, quando as Escrituras afirmam algo, a gente tem que entender o que ela está dizendo como verdade e o que ela está dizendo como alegoria, como nós falamos ali anteriormente. Os críticos da Bíblia, às vezes, confundem uma mudança na revelação com um erro. O erro, entretanto, é do crítico. Por exemplo, o fato de que a mãe ou o pai de uma criança permita que ela, quando pequena, coma com a mão, para somente mais tarde ensinar-lhe a comer com a colher, não é uma contradição. Nem ainda a mãe ou o pai estará se contradizendo quando mais tarde insistir para que o filho use um garfo e não mais uma colher para comer vegetais. Isto é revelação progressiva, sendo cada ordenança adequada à circunstância particular e de que a pessoa se encontra. Houve uma época em que Deus testou a humanidade proibindo de comer do fruto de uma determinada árvore do jardim do Éden. Este mandamento não está mais em vigor, mas a revelação posterior não contradiz a anterior. Também houve um período sobre a lei de Moisés em que Deus ordenou que animais fossem sacrificados pelo pecado do povo. Entretanto, desde que Cristo ofereceu o sacrifício perfeito pelo pecado, esse mandamento do Antigo Testamento não está mais em vigor. Aqui, de novo, não há contradição entre o mandamento posterior e o anterior. E não há também uma mudança de Deus, como se ele mudasse de ideia. Simplesmente, não podemos pegar isso aí como uma questão moral. Entendeu? É certo que Deus não podia alterar mandamentos que têm a ver com a tua natureza imutável. Por exemplo, sendo Deus amor, ele não pode ordenar que o odiemos, nem pode ordenar o que é logicamente impossível, como, por exemplo, oferecer e, ao mesmo tempo e com o mesmo propósito, não oferecer um sacrifício pelo pecado. Mas apesar desses limites
de ordem lógica e moral, Deus pode e revelou-se de maneira progressiva e não contraditória. Quando, porém, os fatos relativos à sua revelação são tirados do próprio contexto e comparados aos outros anteriores, pode parecer uma contradição. Esse, contudo, é o mesmo tipo de erro com que se acha e que a mãe está contradizendo ao permitir que o filho, agora mais velho, vá dormir mais tarde. Depois de 40 anos, um estudo contínuo e cuidadoso da Bíblia, a única conclusão a que se pode chegar com respeito àqueles que pensam terem descoberto um erro na Bíblia é que eles não sabem coisa alguma a respeito dela. Na verdade, sabem muito pouco sobre a Bíblia. Isso não significa, é claro, que entendemos todas as dificuldades existentes nas Escrituras. Mas certamente isso nos faz crer que Mark Twain tinha razão ao concluir que não era parte da Bíblia. Sim, o que ele entendia e o que mais o incomodava, mas as partes que ele compreendia, sim, eram as partes que o mais incomodavam. Então espero que você tenha gostado desse estudo, ele ficou um pouco longo, mas eu queria que você entendesse todos os fatos do que as Escrituras nos trazem. E agora eu vou trazer vários vídeos aqui agora, pegando cada texto da Bíblia, colocando as suas dificuldades, não os seus erros, as suas dificuldades, e assim então vamos relatar de texto com contexto todo o histórico, semântico e filológico de todas as Escrituras Sagradas. Bom, eu agradeço a sua atenção, obrigado por você ter me ouvido até esse determinado momento. Então, eu já estou fazendo então uns vídeos e já demonstrarei para vocês todos os fatos de pontos, desde Gênesis até Apocalipse, dessas questões de dificuldades que as Escrituras nos trazem. Bom, espero que você continue conosco aqui. Temos muito material sobre hebraico, grego, sobre traduções ali. E agora também estarei fazendo alguns textos teológicos para mostrar que a Bíblia ela é verdadeira, ela é isenta de toda dificuldade teológica e quem diz que a Bíblia é errada é o humano e não as Escrituras. Bom, obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.